online, através das nossas plataformas digitais aí de videoconferências, né, que é muito importante hoje, com o neto do Rubens Minelli, o Bruno Minelli, que escreveu a biografia do avô. Um dos técnicos mais vitoriosos do futebol brasileiro, com carreira longeva. Eu falo do professor Rubens Minelli. E o nome do livro da editora 11 Cultural chama Professor Rubens Minelli, a saga do técnico tetracampeão brasileiro. Ele foi campeão brasileiro com o Palmeiras em 69, com o maravilhoso time do Internacional de Porto Alegre de 75 e 76 e também com a equipe do São Paulo de 77. E deve ser uma responsabilidade muito grande, né, Bruno? Falar e escrever sobre o avô e quando o avô é um técnico vitorioso. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo ao Arena Tropical. Boa noite, Griles, boa noite a todos, prazer estar falando com vocês. Verdade, meu avô teve uma carreira muito bonita, né, dentro do futebol, muitas conquistas, e eu pude agora dar esse presente para ele, que é essa biografia. E só para relembrar, né, que o Rubens Minelli tem 93 anos de idade, vivíssimo, e fala um pouquinho quando surgiu essa ideia de homenagear o seu avô, contando a história do Rubens Minelli, que é o mentor de grandes nomes do futebol brasileiro, como por exemplo o Muricy Ramalho. Quando surgiu a ideia de fazer essa biografia do Rubens Minelli? Na verdade é uma história antiga. Quando eu era criança, na verdade eu já era, né, um apaixonado pelo futebol, né, muito pelo esse carinho que eu tinha pelo futebol, muito trazido pelo meu pai e principalmente pelo meu avô, né? Fui crescendo, na verdade, nessa época eu não tinha a noção do que o nome Rubens Minelli significava para o futebol. Fui crescendo, fui me situando, entendendo um pouquinho mais, acompanhando conquistas, acompanhando a trajetória. E foi nesse período que eu senti dele que ele tinha essa vontade, né, esse desejo de ter sua história contada e repassada, né, para as próximas gerações. Alguns técnicos, alguns jogadores já tinham suas biografias e ele tinha esse desejo. Então eu tratei isso como um projeto pessoal e tinha para mim que eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que contar essa história, né? Desde então, né, me formei na faculdade de jornalismo, trabalhei na área, adquiri experiência. Alguns anos depois chegou a pandemia, né, uma fase bem difícil para todo mundo, onde as pessoas começaram a repensar planos de vida, projetos, tudo isso, e eu fui uma dessas pessoas. Eu já tinha essa intenção de fazer o livro, e nessa hora eu achei que eu estava preparado, que era o momento, de fato, para retomar esse projeto, tirar ele da gaveta. Então eu retomei o projeto, e eu, na verdade, já tinha uma série de entrevistas que eu tinha feito com ele anos atrás, e só enriqueci esse projeto, né? Fiz mais de 90 entrevistas, também comecei a pesquisar mais dados sobre ele, falar com historiadores que me ajudaram bastante para escrever também, e também comecei a vasculhar a casa dele atrás de materiais que ele tinha antigos que pudessem ajudar a contar essa história, né? Anotações, esquemas táticos que ele rabiscava. E no fim do ano passado, né, terminei de escrever o livro, e esse ano, no mês de setembro, ele será lançado. E eu imagino que 500 páginas aí, com o auxílio da editora 11 Cultural, que é muito importante, citaram o nome da editora para incentivar os escritores a trazerem aí as histórias, né, de figuras importantes, como foi também do seu avô, Rubens Minelli, né? E é a pré-venda, para quem tiver interessado, por enquanto está só no site, né? No www.quicante.com.br/pré-venda /coletiva/professor Rubens Minelli, e aí já no Quicante, se você colocar na lupinha, já aparece lá, você colocar professor Rubens Minelli, já aparece a pré-venda, e que começa aí a venda mesmo em setembro de 2023, muito importante. Mas pouca gente sabe, né? E aqui vai a minha meia-culpa como jornalista, também não sabia disso. Ele foi jogador até os 27 anos e parou por causa de uma lesão, Bruno? Sim, verdade. Ele teve uma carreira muito curta dentro do futebol, né? Ele começou, jogava bastante já na várzea, e aí ele começou no Clube Atlético Ipiranga,
teve uma passagem também pelo Nacional, né, o Nacional da Barra Funda, também teve, isso antes, né, esqueci até de mencionar, ele já tinha jogado nos aspirantes do São Paulo Futebol Clube, né, tempos de base. E depois do Nacional, ele passou pelo Taubaté, e o último clube dele foi o São Bento de Sorocaba, e foi lá que ele teve uma lesão bem feia, que acabou abreviando a carreira dele. Aos 27 anos de idade, né, uma fratura na perna esquerda, né, mas perdemos o jogador, mas ganhamos o treinador, porque a partir daí, o nome Rubens Minelli acaba sendo conhecido no Brasil e no mundo, né, pela questão dos títulos brasileiros, do Palmeiras em 69, com reconhecimento, né, da Taça Roberto Gomes Pedrosa, do troféu da Copa Brasil, e também foi 2 vezes campeão com o Internacional, e em 75, 76, e depois foi tricampeão consecutivo, primeiro o tricampeão consecutivo, né, depois veio o Muricy Ramalho, que sempre cita o trabalho do Rubens Minelli. Ele foi em 77 campeão pelo São Paulo Futebol Clube, e eu acredito que nessas 90 entrevistas que você fez com o seu avô, ele deve ter citado muito esses títulos brasileiros, né? Ah, sim. Nas entrevistas falamos com diversos personagens que fizeram parte da história dele, né? Principalmente desses títulos que ele conquistou. Por exemplo, citando o primeiro título com o Palmeiras em 69, Ademir da Guia é um dos personagens, Edu Bala é outro. Para falar um pouquinho depois das conquistas do Inter, foram entrevistados Figueroa, Falcão, Carpegiani, Valdomiro, Cláudio Duarte, muitos outros. Para falar do São Paulo também temos o Zé Sérgio, o próprio Muricy Ramalho, que jogou pouco, mas jogou com ele naquela época. E além dessas conquistas, né, temos importantes nomes como Felipão, que além de adversário dele na época, não de jogador, mas de treinando já no Caxias, quando ele treinava no Internacional, foi um adversário dele, também está nessa biografia. O técnico Tite também está. Então temos alguns nomes bem marcantes aí no futebol que estão presentes. E é claro que no meio desse volume de conteúdo que você conseguiu angariar, até com o seu avô e com muitas pessoas importantes que fizeram parte direta e indiretamente da carreira do Rubens Minelli, qual é o time e o trabalho do coração do Rubens? Porque o cara que é multicampeão com o Palmeiras, com o Grêmio, com o Internacional, com o São Paulo, ele tem um trabalho que ele tem um carinho, tem um título que ele tem um carinho especial nessa longa, longeva e vitoriosa carreira, Bruno? Então, na verdade, são vários, né? A gente pode tratar o primeiro título profissional dele, que foi um título da 2ª divisão com a América de Rio Preto, né? É um título bem importante para ele, né? Que foi o título que colocou ele, né, começou a mostrar um pouco mais ele para os outros times, mostrar que ele não era apenas um técnico de base, que ele estava preparado também para essa função, né? Mas com certeza é difícil você não falar dos títulos do Internacional, né? Os títulos do Internacional foram o grande auge da carreira dele, principalmente por aquele time vistoso que tinha o Internacional, que encantou todo o Brasil. E também eu acho que a gente pode fazer um adendo em relação ao Paraná Clube, que foi um clube que abriu as portas para ele na década de 90. Ele foi o primeiro treinador da história do Paraná Clube. Então ele tem um carinho muito grande, além de ser um clube que foi fundado no dia do aniversário dele. Também ele tem um carinho especial porque foi um time que a gente pode falar que foi um renascimento dele na carreira, porque ele já estava vindo de trabalhos um pouco mais complicados, né, sem tanto sucesso, e o Paraná ajudou ele a retomar essa carreira vitoriosa. E o momento áureo do Paraná Clube, né, dos títulos consecutivos estaduais, era um time recente, um time novo, e que junto com o Rubens Minelli, com algumas figuras importantes, colocaram o nome do Paraná Clube no auge, né, no topo do seu estado e também no futebol brasileiro. Estamos conversando aqui, essa conversa deliciosa com o neto do Rubens Minelli, o Bruno Minelli, ele que escreveu a biografia do Rubens Minelli, aí dessa carreira vitoriosa e longeva, e eu vou fazer o
serviço aqui de novo, porque eu acho muito importante para quem escreve livro, é a pré-venda do livro Professor Rubens Minelli, a saga do técnico tetracampeão brasileiro. Por enquanto, é a pré-venda, tá lá no site quicante.com.br/pré-venda, /coletiva Professor Rubens Minelli, aí o nome todo aí do livro. Você é só colocar lá no quicante.com.br e lá na lupa colocar Professor Rubens Minelli, você já consegue fazer a compra ali. O valor inicial é R$ 99, mas pelo trabalho feito, pelo tempo de conteúdo que o Bruno deve ter colocado, R$ 99 aí, esse livro deveria custar muito mais, porque vale a pena devido aí a todo o conteúdo citado pelo Bruno e a história deliciosa do Rubens Minelli. Um ponto importante, um cara que ajudou muito para as novas gerações conhecerem o Rubens Minelli, é o Muricy Ramalho. Porque o Muricy Ramalho sempre citou, principalmente eu era setorista do São Paulo na época, dos 3 títulos do São Paulo Futebol Clube, ele sempre citava em momentos de título que a inspiração foi o professor Rubens. O Muricy participa desse livro, fala um pouquinho da amizade entre o Muricy e o Rubens Minelli, por favor, Bruno. Bom, na verdade, o Muricy, a primeira participação, o primeiro contato que ele teve com meu avô foi na época que meu avô chegou no São Paulo, né? E nessa época o Muricy, né, eles participaram do Campeonato Paulista da época, só que nesse período o Muricy teve uma lesão séria também. E aí ele ficou um bom tempo machucado, tanto que no título que viria no ano seguinte, título brasileiro do São Paulo de 77, ele não teve participação nesse título na questão de entrar nos jogos, tudo, mas sempre foi um cara que respeitou e admirava bastante meu avô, onde a recíproca é verdadeira, porque ele sabia que ali tinha um profissional excelente e que sempre atento, né, às orientações dele, que futuramente podia virar um treinador, quem sabe. Mas é um carinho que eles têm entre eles que ainda acontece nos dias de hoje. Às vezes eles saem para jantar juntos, né? E muito bacana essa amizade que eles têm até hoje. E pouca gente sabe que a inovação do futebol é feita com poucos treinadores. Poucos treinadores vão revolucionar o futebol ou inovar no futebol. O seu avô colocou em prática aí o 4-3-3 com os atletas se movimentando ali entre as linhas, volantes surgindo como elemento surpresa, que hoje pra gente já é coisa velha, mas na época era coisa nova do volante aparecer dentro da área, como a gente viu muito com o Tite, o Paulinho na época do Corinthians e de seleção brasileira. Fala um pouco dessas inovações que o seu avô fez, que hoje pra gente é tradicional, pra ele naquela época de 60 e 70 era coisa nova que ele colocou no futebol. Sim, na verdade ele sempre foi, né, um estudioso. Ele gostava de aprender e gostava de repassar tudo que ele aprendia pros outros, né? Essa questão, né, dos esquemas táticos, algumas inovações que ele usou nos times dele, na verdade foi uma coisa que ele trouxe da Europa. Ele, na época, quando ele estava começando já, ele queria aprender mais, se aprofundar mais na carreira, ele estava no início de carreira, e ele viu nos livros uma possibilidade, os livros europeus, uma possibilidade de conhecer um pouco mais do que se fazia lá fora, coisa que ele já tinha conhecimento do que se fazia aqui, porque ele foi jogador, e ver as diferenças que tinha do que era aplicado lá fora e aqui, e trazer um pouco dessas coisas para cá, né? Ele tinha dificuldade um pouco com o inglês, então ele começou a ir atrás dos livros em espanhol, que tem um pouco mais de similaridade, né, com a nossa língua. E ele trouxe, na verdade, no começo, né, no início da carreira, ele não tinha possibilidade ainda de poder viajar para lá e trazer esses livros. Então, todo conhecido dele que tinha alguém que fosse, ou esse próprio conhecido fosse para fora, ele pedia, traz para mim um livro sobre táticas do futebol. E nisso ele fez uma coleção muito grande,
né, até depois que ele teve uma carreira alavancada, né, com os títulos que ele teve, que ele pôde fazer essas viagens para fora e de fato ele comprar e ir atrás desses livros, mas muito da bagagem dele de técnico se deve muito desse estudo que ele teve desde o início da carreira dele, né, por conta dos livros e desse ensinamento europeu. Bruno, para finalizar contigo, como é que tá a saúde do Rubens Minelli, 93 para 94 anos, né? É uma carreira longa e uma vida longa, espero que continue longa aí por muito tempo, né, professor Rubens, de muita história no futebol. Como é que tá a saúde do professor Rubens, né? E fala um pouquinho quando você finalizou o livro, e imagino que ele deve ter ficado muito emocionado com isso. Fala um pouquinho de quando você finalizou o livro e como é que tá a saúde, se ele tá morando em São Paulo. Fala um pouquinho aí da atualidade do professor Rubens Minelli. Ele está com 94 anos agora e, graças a Deus, a saúde dele tá ótima. Cabeça boa, né, que é o que mais importa hoje em dia. Claro que por causa da idade, né, os problemas de locomoção não são mais os mesmos, né, tem alguns pouquinho de problema para andar e tudo, mas a cabeça tá boa, é o que mais importa. Na questão do livro, na verdade, quando eu acabei de escrever, eu, antes até de levar esse livro para a editora, tudo, eu imprimi essa parte, imprimi todo o livro e já levei para ele ler. Essa foi a primeira coisa que eu fiz quando eu terminei de escrever o livro. Ele levou um tempinho para ler, né? Até porque 500 páginas não é tão fácil assim, mas depois que ele acabou de ler, ver a alegria que ele sentiu de ter a história dele ali toda contada, detalhada, cada detalhe ali, pô, para mim foi mais emocionante para mim do que para ele, porque eu sentia no olhar dele que ele tava, que para ele aquilo era um sonho, e ver ele desse jeito para mim é muito mais que um sonho. E agora com o lançamento ainda mais chegando vai ser algo que não tem nem explicação, não tenho palavra para contar. E eu já faço convite, em setembro, quando for lançar o livro, aí eu quero você no estúdio da rádio, bonitinho, pra gente fazer aí o lançamento do livro, né? Trazer você pra falar um pouco mais do livro e, se possível, né? A gente tentar, não sei se é possível, levar o professor Rubens ao nosso estúdio, né? Que seria muito bacana, eu que não tive ainda a oportunidade de entrevistar o professor Rubens, de ter essa oportunidade. Falamos com Bruno Minelli, que é o neto do Rubens Minelli, que escreveu a biografia Rubens Minelli, o professor, o técnico tetracampeão brasileiro. É a pré-venda ainda, né? O lançamento vai ser em setembro, mas a pré-venda já está lá no site quicante.com.br/pré-venda -coletiva. Se você também, acesse lá quicante.com.br, tem a lupinha, coloca lá o nome do livro, fica fácil para você exemplificar aí da editora 11 Cultural. É muito importante sempre falar o nome da editora, que incentiva aí os escritores, os novos escritores como o Bruno aí, para fazer esses livros, essas histórias deliciosas para todo o público nacional. Bruno, muito obrigado mesmo aí para você tirar um espaço para conversar aqui no Arena Tropical, e quando o livro for lançado, aí mais uma vez o convite vai ser feito para você vir até o estúdio da rádio para você conceder mais uma entrevista, e se Deus quiser aí com o professor Rubens Minelli. Grande abraço, Bruno. Um abraço, Sgrilles, um abraço a todos, agradeço o espaço e o carinho com meu avô, e com certeza estaremos presentes aí assim que for lançado o livro. Só queria fazer um adendo, agora meu avô está com o Instagram Rubens Minelli Oficial, @Rubens Minelli Oficial, e lá a gente coloca algumas informações que a gente tem sobre o andamento do livro, né? E mais um pouquinho, né, da trajetória dele, algumas fotos, matérias antigas, gols marcantes da carreira dele. Então tudo está contado no Instagram ali. Quem puder e quiser seguir, é uma outra oportunidade aí de conhecer um pouquinho mais da história do Rubens Minelli. Rubens Minelli Oficial, é isso? Rubens Minelli Oficial. Maravilha, Bruno, grande abraço e até a próxima, e parabéns pelo livro. Muito obrigado, Sgrilles. Tchau, tchau. Valeu, Bruno, grande